Olá, meus amores do quarto ano do Colégio Esperança. Mais uma vez estou aqui com vocês para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar algo bem legal, bem interessante, que está sempre presente na sua vida, no seu cotidiano, certo? Na minha vida também, que é sistema monetário. Então, o que é isso? Nós vamos aprender junto o que é esse sistema monetário, né? De repente você pega seu livro e só vê falar do sistema monetário, o que fala por alto, o sistema monetário está relacionado ao dinheiro, mas você não sabe especificar o que é realmente. E eu fiz essa pesquisa para compartilhar com vocês e ficarei muito feliz se cada um que estiver aí assistindo essa aula esteja fazendo anotações, esteja querendo aprender mais sobre esse assunto, porque nós temos um assunto aí com uma diversidade enorme de informações que o nosso livro não traz. Então, eu quis acrescentar para você, nessa aula de hoje, algo a mais sobre o sistema monetário. Então, vamos lá, acompanhe comigo e vamos aprender juntos. O que é esse sistema monetário? Então, esse nome todo assim complexo, gente. Olha aí, saquinho com dinheiro e realmente está relacionado ao nosso dinheiro. É o conjunto, só que ele vai além do dinheiro, além das notas, além das moedas. É um sistema. Então, pelo nome sistema, você já vai entender que é uma coisa mais completa. É algo mais complexo e não é apenas as moedas e as notas. Então, vamos entender o que é esse sistema monetário. É o conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado espaço monetário. Pode ser definido também como o conjunto de moedas em circulação em um determinado país. Não está errado dizer que o sistema monetário é a moeda ou as notas, está relacionado, porque realmente aqui ao final vem dizer que podemos definir como o conjunto de moedas de moedas em circulação no determinado país, certo? Então nós vamos aprender o que é o dinheiro, quando surgiu esse sistema em nosso país, né? Quando surgiu no mundo, de onde veio essa ideia de sistema monetário. Então nós vamos aprender aqui bem mais sobre isso. Será uma viagem bem legal sobre esse mundo aqui, sobre esse assunto rico de informações que eu consegui aprender bastante, quero compartilhar com vocês. Como surgiu o sistema monetário no Brasil. Então, gente, vai ser uma viagem porque na aula anterior nós falávamos sobre algumas moedas de alguns países e hoje eu quero falar especificadamente no Brasil. Como surgiu? Você sabe que hoje o seu dinheiro é o real. Nós temos hoje tanto em moeda como em cédula. Nós aprendemos que o sistema monetário está relacionado às moedas e às cédulas e que no Brasil o nosso dinheiro é o real. Mas como surgiu esse sistema todinho monetário no Brasil? O Brasil começou a produzir suas próprias moedas em 1694, com a criação da Casa da Moeda na Bahia. Assim como todo o país iniciou no Nordeste, até o sistema monetário iniciou a primeira Casa da Moeda na Bahia, estado da nossa região nordestina, onde o Brasil começou a existir. Então, a moeda trazida pelos portugueses chamava-se real. Olha aí, a primeira moeda trazida para cá pelos portugueses já chamava-se real. Mas o povo brasileiro batizou de réis. Então, eu ouvi o meu pai falar sobre réis, contos de réis, e esse era o dinheiro que ele ouvia falar também. Então, gente, o povo brasileiro pegou o real que era lá dos portugueses e transformou o nome de réis. Era só réis completo. 1.000 réis, 200 réis, 100 réis. E os centavos não existiam.
Não existia a nota quebrada, tinha que ser inteira, né? A moeda quebrada. Os centavos só vieram surgir em 1942, quando se criou o cruzeiro. Então mudou de réis para cruzeiro em 1942. Mais à frente eu vou mostrar para vocês todo esse percurso da história do sistema monetário no Brasil. Observe aí essa nota, 200 mil réis, né? Réis, mas é réis com acento. Então, 200 mil réis, esse foi um dos primeiros, foi a primeira moeda no Brasil, primeiro dinheiro no Brasil, chamava-se réis. Mas, na verdade, não era réis, era real, e os brasileiros achavam que real, no plural, seria réis. Qual a origem do dinheiro? Então, quando o dinheiro chegou no Brasil, ele já existia há muito tempo, certo? A origem, as primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, que são peças representadas em valores, geralmente elas são em metais, elas surgiram na Lídia, que é a atual Turquia, no século 7 a.C. Então, muito antigamente, antes de Cristo, século 7 a.C., surgiu essas moedas de metal, né? Era as moedas que representavam valores, né? Só que elas eram baseadas na qualidade do metal e não exatamente no valor da moeda como temos hoje. Nós até sabemos na história que Jesus foi trocado por algumas moedas, né? Foi vendido por algumas moedas. Então, nós entendemos que o dinheiro, ou seja, as moedas já existiam antes de Cristo. No século 7 antes de Jesus, já existiam as moedas, né? Na atual Turquia. Assim surgiram também as primeiras cédulas de papel moeda, né? Ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que o guarda dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias. Então, gente, hoje nós temos diversos bancos aí, instituições bancárias, mas tudo isso foi um processo de existência, né? Existiu a moeda fundida, feita pelo artesão, até chegar no sistema bancário, até chegar à confecção de todas essas moedas padronizadas que nós conhecemos hoje, certo? Então foi todo um percurso, toda uma história. A primeira cédula, então, está aí para vocês, aquela mesma cédula que eu mostrei anteriormente, que foi a primeira cédula do Brasil. Nos tempos do Império, se baseava no sistema monetário português. O real já era conhecido como réis, naquele tempo, lá do Império. Então, observe aí, essa foi a primeira nota, né? Primeira cédula existente no Brasil, 1.000 réis. Então, veio a ideia de Portugal de trazer o real, que chegou aqui e batizou de réis, e aí vocês estão se deparando com essa belíssima imagem aí das primeiras cédulas existentes no nosso Brasil. Gente, espero que vocês estejam acompanhando, que estejam compreendendo, né? Que eu estou amando esse conteúdo, essas informações que eu não conhecia. Faz parte da nossa história, da história do meu pai, talvez da história do avô de vocês. Então, o dinheiro que ele utilizou, que ele preparou ali para sustentar o pai de vocês, para comprar os mantimentos, na verdade, certamente foi um desses dinheiros que vocês estão vendo aqui, uma dessas moedas ou dessas papel moedas, né, como falava antigamente. No século XX, o Brasil adotou 9 sistemas monetários, ou seja, 9 moedas diferentes. O Brasil, ele foi um país que muito trocou de moeda, muito trocou de nome da sua moeda, da sua moeda padrão. E até chegar ao real, só no século XX foram 9 moedas diferentes, ou seja, 9 sistemas monetários diferentes. Em outubro de 1942, o dinheiro era 1.000 réis, aquele lá que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, de acordo com a primeira moeda brasileira,
que era R$1.000, a primeira cédula, perdão. Então, em outubro de 1942, R$1.000. Nós veremos aqui todo esse percurso da história. 1942, no mês de outubro, qual era o dinheiro no Brasil? R$1.000. Essa era a cédula existente no Brasil, era o sistema monetário. Já ainda em 1942, esse dinheiro mudou de R$1.000, ou seja, de réis para cruzeiro, e o símbolo seria CR e o S. Então, estão vendo aí uma nota de 10 cruzeiros, certo? E ela percorreu um longo tempo. O cruzeiro permaneceu no Brasil de 1942 até 1965, quando inventaram um novo sistema monetário, cruzeiro novo. Então, N de novo e o símbolo do cruzeiro. E assim mudou, né, esse sistema monetário aí nesse determinado ano. 1942 existia o réis até outubro, depois mudou para o cruzeiro e permaneceu um determinado tempo, determinado período aí de mais de 20 anos. Só que em 1965, né, surgiu o cruzeiro novo. Vamos inventar um novo sistema. Aí mudou para o cruzeiro novo. Vamos ver. 1965, cruzeiro novo. 1970, muda novamente. Vamos voltar para o cruzeiro, só que agora com uma cédula diferente. Estão vendo aí um cruzeiro, né? Então, isso foi na década de 70. Gente, eu nasci na década de 70 e eu alcancei essa notinha verdinha de um cruzeiro. Quando eu já estava grandinha na década de 80, eu via algumas notinhas dessa verdinha aí. Que hoje nós tivemos já a nota de R$1, muito parecida com a nota de um cruzeiro. Em 1986 mudou, houve essa mudança. Então, cruzeiro, como eu nasci em 1977, e o cruzeiro mudou em 1986. Então, quando o cruzeiro mudou, eu tinha 9 anos, então eu já tive acesso a essa notinha aí. E o cruzeiro muda novamente. O sistema monetário agora vai para cruzados. 1986, sistema monetário, dinheiro utilizado no Brasil passou a ser cruzados. E aí você está vendo uma nota de 100 cruzados. Esse também foi o dinheiro na minha adolescência. Só que não permaneceu. 1989, cruzados novo, muda novamente o sistema monetário. E 1990, um ano depois, volta para o cruzeiro. Não estava dando certo o cruzado, então volta para o cruzeiro. E era todo esse percurso. Com essa troca de moeda, a inflação mudava. Os preços das mercadorias, dos produtos, eles variavam muito, porque tinha a troca da moeda. E aí, de repente, era cruzeiro, deixava de ser o cruzeiro, aí era o cruzado, aí mudava para o cruzeiro novamente e essa moeda ia perdendo valor. E a inflação, você comprava hoje um iogurte por 10 cruzados e quando fosse daqui um tempo que mudava de 89 para 90, a gente foi só um ano, já muda para o cruzeiro, então já muda o valor da moeda, certo? Então teve toda essa variação no sistema monetário até chegar ao cruzeiro real em 1993. Aqui foi o início. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e meu primeiro salário foi em 1994, 1993 para 1994 e eu recebi em cruzeiro real. Já era uma mudança nova que tinha acontecido de 1990 a 1993 e agora o sistema monetário era cruzeiro real. Então você vê aí uma nota de 10 mil cruzeiros reais. Gente, nós não temos nota de 10 mil. A maior nota que estão tentando entrar agora é a nota de R$200. Então, por aí você tira como esse dinheiro não tinha valor. Em uma única nota tinha aí 10 mil cruzeiros reais. Então, você ganhava muitos mil, mas que era o equivalente a pouco dinheiro, certo? Então, vamos lá, houve uma nova mudança. E aí foi a mudança que ficou. Gente, a moeda do real,
que mudou em 1994. Houve um erro aqui, gente, perdão. 1994 foi criado o real, foi a unidade real de valor. Na época, o seu lançamento, cada real equivalia a um URV. Eu acompanhei todo esse processo e eu posso falar com segurança para você. Não foi em 1944, foi em 1994, né? O real ele foi o primeiro, unidade real de valor. Na época do seu lançamento, cada real equivalia a um URV. E era uma confusão tão grande no juízo da gente para entender essa mudança, que porque é um real, porque é um URV, mas é o quê? 2.750 cruzeiros reais. Então, um real ele valia 2.750 cruzeiros reais. Então, foi uma confusão e o real permaneceu. De 1994, vamos lá, 2004, 2014, 20 anos, nós estamos hoje com 26 anos sem mudar o nosso sistema monetário. As moedas usadas oficialmente no Brasil são, então nós temos aí a moeda de 1 centavo, né? 5, 10, 25, 50 e R$1. Nós tivemos uma mudança nessas moedas, né? Tinha a moeda fininha, depois ficou a mais grossinha, mas elas não deixaram, não perderam o seu valor, elas permanecem, né? A moeda de 1 centavo, é interessante mostrar que a moeda de 1 centavo, ela foi desativada em 2004, 14 anos depois da existência das moedas do real, a moeda de 1 centavo ela foi desativada. Como eu falei com vocês, entendendo que o valor do real também mudou e que 1 centavo em 2004 já não tinha mais quase valor comercial. Ok? Então, gente, vamos lá, estão compreendendo. As cédulas utilizadas do Sistema Monetário do Brasil, real. Essa foi a primeira família do real. Por que falamos que é a primeira família? Porque foram as primeiras cédulas lançadas no Brasil de real. Então, nós tínhamos R$1, 2, 5. Na verdade, nós não tínhamos 2 inicialmente, né? Nós tínhamos 1, 5, 10, 20, 50 e 100. Também não tínhamos a de 20. A de 20 foi depois. Mas foram as primeiras notas, as iniciais. A primeira família foi o modelo inicial, porque depois essas notas, algumas delas houveram a modificação com o percurso do tempo. R$1, ela deixou de existir também e foi substituída por a moeda. Como já existia a moeda de R$1 e agora a nota de 2, não foi mais preciso existir a nota de R$1. Ela foi retirada também, porque nós já tínhamos a moeda. Então, 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Lembra que a notinha de 50, não sei se vocês vão lembrar, mas a notinha de 50 era menorzinha e a de 100 também. E foi substituída por uma nota maior. A de 2, que era maior, foi substituída por a menor. Então, houve algumas modificações nessas notas. E aí nós tivemos a segunda família do real. Observe aí a listrinha verde no número 10, né? A nota de R$2 que diminuiu, a de 20 também veio agora com a listinha verde no número 20, a de 50 e a de 100 foram modificadas e também aumentadas de tamanho. Então, essa foi a segunda família do real, certo, gente? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre o sistema monetário, sobre o sistema brasileiro de valores, de moedas. Então, nós aprendemos que o sistema monetário vai além das moedas e da cédula, não deixando que também são isso, mas nós precisamos compreender tudo por trás de tudo isso. Então, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido e tenha absorvido toda essa aula que eu preparei, eu pesquisei com muito carinho para você e eu aprendi bastante enquanto
estava investigando, enquanto estava procurando, buscando. E você pode também estar buscando mais coisas, certo? Vou deixar uma atividade na plataforma onde vocês vão fazer um relatório dessa aula, do que vocês aprenderam, destacando os pontos mais importantes, os pontos principais, ou algo que vocês não sabiam que aprenderam aqui. Então, eu quero que vocês, a atividade de hoje será fazer um relatório, ou seja, relatar essa aula em forma de texto sobre o aprendizado que tivemos hoje. Ok, meus amores? Então, um beijo no coração de cada um e até a próxima aula.